Quer saber como a álgebra linear pode ser usada na programação? Então assiste esse vídeo que eu te mostro. Antes de tudo, eu quero dizer que sou contra o tipo de pensamento que diz que para ser um bom programador você tem que ser um gênio da matemática. Porque eu acho que isso não seja verdade. Você não tem que saber fazer aquelas contas complexas e trabalhosas que a gente vê em filmes por aí. Mas você precisa sim saber que toda a base da programação vem da matemática, né? E não só da programação, né? Diversas outras áreas, inclusive as que não são de TI. Mas enfim, hoje eu vou explicar uma das maneiras de como a álgebra linear se relaciona com a programação. Talvez você se lembre de ter aprendido na escola sobre o Teorema de Pitágoras. Se você não se lembra, esse teorema era utilizado através dessa fórmula aqui para descobrir a medida de um dos lados do triângulo retângulo, supondo que os outros dois lados fossem conhecidos. Esse mesmo teorema é utilizado nos conteúdos de álgebra linear, com a expressão conhecida como norma de U menos V, que quando expandida representa a mesma expressão do teorema e permite que a gente calcule a distância entre dois vetores de n dimensões. E para deixar mais claro, eu vou fazer aqui um exemplo que eu peguei lá do Khan Academy. Bom, aqui a questão pede para a gente descobrir a distância entre esses dois vetores de duas dimensões, x e y. O primeiro vetor eu vou chamar ele de u. Suas dimensões são 2 e menos 3, como a gente pode ver aqui no gráfico. O segundo vetor eu vou chamar ele de v. Suas dimensões são 8 e menos 9. Queremos encontrar a distância entre u e v. Assim podemos utilizar a norma de u menos v. A distância será igual a 2 menos 8 ao quadrado, mais menos 3 menos 9 também ao quadrado. E tudo isso sobre uma raiz. Temos que 2 menos 8 é igual a menos 6. E menos 3 menos menos 9 é 6. Seis ao quadrado é 36. Portanto, teremos 36 mais 36 sobre uma raiz. 36 mais 36 é 72. Logo, temos que a distância entre esses dois vetores é igual à raiz de 72, que é a alternativa C. Agora que já entendemos como funciona esse cálculo da distância, você pode se perguntar, tá, mas como é que isso se relaciona com a programação? Bom, na verdade, você pode utilizar isso de diversas maneiras, né? Você pode simplesmente fazer um programa que realmente calcule a medida de um dos lados do triângulo retângulo. Mas eu vou tentar fazer um exemplo aqui bem específico, né? Eu quero que você imagine que você possui uma livraria online. E agora você deseja criar um sistema de recomendação de livros para os seus clientes. Assim, seus clientes eles seriam agrupados por similaridades, ou seja, clientes com gostos similares seriam colocados mais próximos uns dos outros. Suponha aí que você queira recomendar um livro para o Bart Simpson. Você precisaria então encontrar os clientes mais próximos dele. Se Bart e Homer tiverem gostos parecidos, então é provável que Bart vai gostar dos livros que Homer gosta. Então a gente pode pegar esses livros e recomendar para o Bart. Mas aí tem um problema, né? Sabemos que os clientes são agrupados por semelhança dos seus gostos. Mas como que a gente consegue determinar quão semelhantes eles são? Bom, para isso a gente vai precisar extrair as características, né? Para comparar os clientes, a gente precisa converter as características a serem avaliadas em números. Então, quando os clientes se registrarem no sistema, a gente pode simplesmente pedir para eles avaliarem o quanto eles gostam de certas categorias de livros. Eu peguei aqui alguns valores aleatórios para simular o quanto cada um teoricamente gosta de cada gênero. A gente pode ver que Lisa e Marge supostamente gostam muito de livros de drama e romance, porém detestam o terror. Em contrapartida, Bart odeia livros de romance. Podemos dizer que cada cliente é como se fosse um vetor. E cada vetor tem 5 dimensões, que são os gêneros: comédia, aventura, drama, terror e romance. Logo, para a gente saber o quão semelhantes são os seus gostos, basta a gente calcular a distância entre esses vetores. Então, se a gente pegar as notas de avaliação de Lisa e de Marge e passar naquele cálculo da distância,
a gente vai chegar no valor de 2,44. Se a gente fizer a mesma coisa utilizando as notas de avaliação de Lisa e Homer, a gente chega no valor de 9,84. Então a gente pode concluir que a distância entre Lisa e Marge é menor do que a distância entre Lisa e Homer, o que significa que os gostos de Lisa estão mais perto dos de Marge do que de Homer. Mas agora vamos ver a parte prática disso tudo. Eu trouxe aqui o exemplo utilizando a linguagem C++. Bom, primeiro a gente precisa criar uma função que eu chamei de calcula distância e passar para ela como parâmetro dois vetores inteiros, que eu chamei de vetor 1 e vetor 2. Vamos declarar a variável distância e criar um laço que passe por cada dimensão do vetor, ou seja, ele vai passar por cada gênero de livro avaliado. Como ambos os vetores são do mesmo tamanho, não importa se eu use o for no vetor 1 ou no vetor 2. Já dentro do for, tudo que precisamos fazer é escrever a expressão que seria equivalente à norma de vetor 1 menos vetor 2. Quando o loop acabar, vamos retornar a raiz quadrada dessa distância encontrada. Mas isso aí é só a primeira parte, tá? A gente precisa também criar outra função, que eu chamei de vizinhos próximos, e passar para ela como parâmetro um vetor de inteiros que vai representar o cliente atual, aquele em que queremos recomendar livros. Passaremos também um vetor de vetores inteiros, que vai representar todos os nossos clientes cadastrados. Vamos declarar a menor distância como 10. Assim o nosso cliente ele vai começar o mais afastado possível de todos os outros clientes. E vamos criar também um laço que vai passar por cada cliente, claro, diferente do cliente atual, e chamará a função calcula distância, aquela que acabamos de criar. Vamos salvar o valor retornado pela função e comparar se esse valor é menor que o da variável menor distância. Se for, então essa passará a ser a menor distância encontrada até então. E este cliente do índice será o mais próximo do cliente em que estamos avaliando. Por fim, a gente vai exibir o cliente mais próximo daquele em que queremos recomendar livros e também a distância entre eles. Vocês podem ver que rodando o código para todos os clientes simulados com aqueles valores lá que eu tinha mostrado, a gente tem esse resultado aqui. Dessa forma, poderíamos saber quais clientes têm gostos parecidos e então saber quais livros recomendar a cada um. Essa explicação foi baseada no livro Entendendo Algoritmos, de um autor aí que eu não sei falar o nome, mas que eu vou deixar bem certinho na descrição. E vou deixar também o link do repositório desse código aqui em C++. Se você tiver alguma sugestão de como melhorar o nosso algoritmo, ou até mesmo uma sugestão de como a gente poderia usar de outra forma aí o cálculo da distância na programação, por favor, deixe nos comentários, que será muito bem-vindo.